Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre o joelho, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, oh não dá, sem Jesus não dá pra viver, não dá, sem Jesus não dá. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, meus amados irmãos, boa noite, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus. O tempo passa rápido, hoje é o nosso 13º dia, aleluia. E vamos então, para não dizer que eu falhei hoje, dei as boas-vindas, a boa noite, pastora. Boa noite, amados, a graça e a paz do Senhor Jesus e mais este dia que nós vencemos, né? Mais um dia do jejum. E com a graça do Senhor estamos aqui para mais esta live. Aleluia. Completando o 13º dia, nós estamos aí completando 61,90% de todo esse projeto, trajeto, o nosso desafio e da nossa consagração a Deus, né? O que é importante é que nós estamos caminhando na nossa consagração. Então vamos lá. Dar as boas-vindas e a saudação para os irmãos e irmãs que já estão online. Então vamos ver. Catarina Augusta, Damiana do Carmo, Catarina, Maria Rita, Ana Paula, Cláudia Aparecida, Damiana, Ilza Toniza, Alana Magalhães, Angélica Pinto, Diana Ferreira, Claudineia Garcia, Liliane Leite, Diana Araújo Melo. Deus abençoe todos vocês. E agradecendo, né? Nós vamos dar hoje sequência a... Muito obrigado, irmã Ilza. Está dizendo que nós dois estamos muito bonitos. São os seus olhos. O povo do Senhor é assim, maravilhoso. A graça de Deus. A graça do Senhor. Eu também com um jejum desse aí, a gente fica lindo, né? 13 dias. Mas está indo tranquilo, estamos aí em paz e eu fico feliz de ver o povo do Senhor ainda disposto, um povo do Senhor ainda gostaria imensamente que os jovens também estivessem nesse nível, né? Nesse nível de consagração, não apenas com festas e danças e músicas, mas estivessem na oração e no jejum, porque nesses tempos difíceis é muito importante estarmos preparados. Ontem nós fizemos a palavra inicial sobre a autoridade do crente. Hoje, com certeza, irmã, ficamos bem puros mesmo, viu? Nós estamos, irmã Bruna Toniza também entrou agora, Leonilda Vitor. Veja bem, a autoridade do crente. A autoridade espiritual do Filho de Deus, da Filha de Deus. Nós falamos um pouco, hoje nós vamos falar bastante, nós vamos falar mais e vamos lançar mais informações sobre essa autoridade. A gente fez apenas uma introdução e amanhã, com a graça do Senhor, a gente conclui
a palavra sobre a autoridade do crente. A autoridade do crente, a parte 2, de 3 partes. Efésios capítulo 1, versículos 18 ao 23. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo a sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade, e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então eu aconselho aqueles que não ouviram, ouvir a primeira parte, que ela vai ser muito importante nesse contexto em que nós estamos falando sobre a autoridade. A igreja tem na terra uma autoridade delegada pelo Senhor Jesus Cristo, mas não a usamos porque não temos consciência dela. É pura ignorância da Bíblia, infelizmente. O apóstolo Paulo fala nos versículos 16 e 17, eu não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A maioria dos crentes mal tem tocado na orla da autoridade do crente. A autoridade do crente é também revelada na epístola de Efésios, versículo 22. Também sujeitou tudo que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja. Isso aqui é a tradução da King James atualizada. Em nossos combates contra o diabo, seus principados e demônios, precisamos ter em mente que temos autoridade sobre eles, por serem inimigos que já foram derrotados pelo Senhor Jesus Cristo, por nós, o corpo, a igreja. Uma grande parcela dos crentes pensa que a autoridade do crente pertence a uns poucos escolhidos, os quais Deus deu poder especial, mas não é assim. A autoridade do crente pertence a todos os filhos de Deus e a todas as filhas de Deus, porque tiveram um novo nascimento e entraram no reino de Deus, ao nascer da água e do Espírito, conforme João 3,5, ontem eu falei bem sobre isso. Recebemos a autoridade quando nascemos de novo. Evangelho de João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Literalmente, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus. A palavra poder é exúsia, é a mesma palavra traduzida por autoridade em Mateus 21, 27, 28, 18, Lucas 9, 1, entre tantos textos sagrados. É poder transmitido, é poder delegado para representar alguém. No caso, nós representamos o próprio Senhor Jesus. É o direito de usar o poder assim que receber, e quando necessário para destruir as obras de Satanás. Jesus deu a sua autoridade aos discípulos que já estavam batizados. Lucas 10, 19, eis aí vos dei a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. É por esta razão que Satanás, seus principados e demônios, farão de tudo o que puder para continuar impedindo que os crentes aprendam e descubram a verdade sobre a autoridade do crente. Tem razão nisso. E por isso, o que mais vemos são crentes desanimados, não oram, não leem a Bíblia, crentes que já não se congregam mais, crentes envolvidos em pecados, estagnados, crentes que se envolveram em pecados com escândalos e fugiram para outros lugares, outras congregações, apenas esqueceram tudo. Satanás venceu esses crentes, não conhecem e não usam a autoridade do crente. O diabo sabe que quando aprendemos a desfrutar da autoridade do crente, nós dominaremos, porque é o nosso direito legal dado por Cristo Jesus. A autoridade nos pertence, tenhamos ou não consciência. Mas é triste, a maioria viverá toda uma vida sem saber da autoridade que tem. Você precisa ter consciência da sua autoridade. A autoridade é o poder delegado, é o poder recebido. Isso significa que você pode colocar-se frente a frente contra os demônios, estender a sua mão e dar ordem para que eles saiam da sua casa em nome de Jesus. Efésios 6,10. O apóstolo Paulo escreveu, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Talvez você esteja dizendo, pastor, não sei se posso ou se consigo fazer isso. Certamente você pode. Você tem uma promessa que nunca entendeu. Em 1 João 4,4, filhinhos, sois de Deus, e já o tendes vencido, porque maior é o que está em vós
que é o que está no mundo. Eu me lembro de um testemunho de um noticiário, né? Na verdade um programa sobre animais, e ele mostrava a saga, né? Mostrava a vida de um elefante. E ele, quando pequenininho, debaixo da proteção da mãe, e no meio daquelas manadas de leões, ali vinham leões, leopardos, e ele comendo, né? E ficava sempre entre a mãe, né? A manada ali protegido. E ele vai crescendo, e os leões sempre de olho, sempre esperando uma oportunidade para atacá-lo. E aí, então, o que acontece? Vai acompanhando, né? Eles foram acompanhando. Quando esse elefante, ele já fica, vamos dizer assim, seria o jovem, né? Dos seus 18, 20 anos, que ele já tem o corpo, o tamanho, a força do elefante adulto, aí ele tem consciência de quem é ele. E aí foi interessante porque o elefante ele entrava no meio da manada de leão e erguia a tromba e fazia, e ninguém mexia com ele, porque dava uma olhada no tamanho do rapaz, são 8 toneladas o elefante africano, né? Então, aí ele percebeu quem era ele. Né? Eu agradeço aí, tem olha, várias pessoas dizendo que nós estamos lindos, eu vou acreditar mesmo. Daqui a pouco a gente acredita. Bastante pessoas estão elegantes, estão lindos, obrigado, Deus abençoe. Vocês estão vendo, é pela graça do Senhor. Os olhos purificados. Isso, os olhos puros. Aquele que está no mundo é o diabo, o Deus deste mundo, o líder dos principados e potestades. Hoje nós estamos como Moisés diante do Mar Vermelho, só clamamos ao Senhor, e por isso é que Deus também nos ordena que usemos a autoridade que recebemos. Em Êxodo 14, 15, 16 está escrito, a corrigida fiel. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés tinha que usar a autoridade que ele tinha, né? Tem hora que Deus tem que falar assim pra gente também. Essa situação que a gente muitas vezes está. Aprenda isso, Jesus já venceu por nós. Colossenses 2,15, Jesus realizou tudo que era necessário por nós. Ele fez a obra completa para o Pai. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então Cristo já fez tudo por nós. Está tudo feito, não tem nada mais para fazer, agora é só usar. No Império Romano, os generais vitoriosos desfilavam diante do povo, trazendo os cativos, e mostravam-os ao povo, que aplaudia vibrantemente. São esses principados e potestades liderados pelo diabo que temos que combater em nossa vida, na família, no bairro, na cidade, na nação. Eles já foram vencidos por Jesus Cristo e Jesus nos deu autoridade para vencê-los. Não apenas uma vez, mas vencê-los sempre que for necessário. A gente não sai por aí lutando com eles, mas quando eles invadem a nossa casa, invadem o nosso bairro, invadem a nossa cidade, invadem a nossa rua, invadem o nosso país, aí é a hora da briga. Se você não fizer algo a respeito da sua autoridade, nada será feito. Por isso, nada de bom te acontece. 3 avisos importantes antes de você usar a sua autoridade. Primeiro, isso não é brincadeira. Você pode brincar de ser crente, os demônios não vão brincar de ser demônios. Os cristãos de hoje agem como filhotes de pássaro, com os olhos fechados e a boca aberta. É hora de crescer e entrar na guerra. Entra na sua guerra, a guerra que você enfrenta com a sua família, você enfrenta dentro da sua casa, no seu trabalho. Segundo, Satanás vai te desanimar, para não permitir que você quebre o domínio dele sobre a tua família, que é o território dele, sobre os seus filhos, sobre o seu marido, sobre a sua mãe, seu pai, sobre a sua sogra, seu sogro, seus irmãos. Desistir ou continuar será a sua decisão, será a sua escolha. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas as consequências são obrigatórias. E terceiro, o cristão que enverga a sua armadura nunca será derrotado. O cinto da verdade, a couraça da justiça, calçar os pés no evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. O cinto é a verdade, então tira a mentira da boca, a couraça é a obediência, os pés na palavra é a nossa firmeza de andar obedecendo os princípios, o escudo da fé é o Senhor Jesus, o capacete da salvação que nos protege a mente e os pensamentos, é Jesus em nós, sendo nosso Senhor, e a espada do Espírito, a nossa única arma de ataque é a palavra de Deus, que você não pode deixar jamais. Como usar a autoridade do crente? Se você observar, quando eu falo da espada do Espírito, vocês podem ver que toda a minha pregação ela é rica em textos da palavra. Estou sempre ministrando e mostrando e colocando a palavra, porque é esta palavra que vai gerar frutos em tua vida. E ele diz assim,
Efésios 2, 4, 9, do 4 ao 9. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos assentou, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. O versículo 6, o tempo verbal ressuscitou e fez, indica serem esses resultados imediatos e diretos da salvação, né, quando acontece o novo nascimento. Nos lugares celestiais, como eu falei na segunda mensagem, é a esfera sobrenatural onde Deus reina. As regiões celestiais é a quarta dimensão, a esfera sobrenatural onde Satanás governa temporariamente. Efésios 3:10, Efésios 6:12. Essa esfera espiritual é onde as bênçãos dos cristãos estão, conforme Efésios 1:3. Estamos assentados em Cristo, acima dos principados. Quer dizer, nós estamos em dois lugares ao mesmo tempo. Estamos contrariando aí a física, né? Estamos assentados em Cristo, acima dos principados e potestades, e estamos aqui na terra, então nós temos autoridade sobre eles. Nessa passagem, o apóstolo Paulo trata da concessão da autoridade à igreja, a autoridade do crente, a igreja de Cristo. Note que a cabeça, que é Cristo, e o corpo, que é a sua igreja, foram ressuscitados juntos. Quando eu falo igreja, eu não falo de denominação, nem denominação evangélica, nem denominação católica. Estou falando da igreja. São os santos do Antigo Testamento, os santos do Novo Testamento. Santos aqui não são canonizados pelo Papa. Estou falando de santos, aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Então a igreja aqui é o corpo de Cristo. São todas as pessoas, os salvos de todos os tempos, até a volta de Jesus. E essa autoridade foi dada ao corpo todo, a cabeça, o corpo, assentar nos lugares celestiais. O Filho de Deus tem que reinar. Em Romanos 5,17, se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, nós temos que reinar. Se não estamos reinando, nós estamos fora. A Bíblia ampliada diz, reinarão como reis. Não importa o que ordenar o rei era a autoridade máxima. É por isso que a Bíblia nos manda orar pelas autoridades, lá em 1 Timóteo 2:1-2, que é um texto básico e um texto sagrado para os ministérios de intercessão. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda piedade e dignidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Chegou a hora de você levantar a cabeça e expulsar os demônios que estão destruindo a sua casa, a sua vida. A autoridade do crente precisa ser exercitada. Até porque, até hoje, em sua vida, ela esteve atrofiada. Você tem que praticar 7 princípios, são 7 atitudes. Primeiro, não permita que Satanás destrua a sua autoridade. Em 1 Coríntios 5:4-5 está escrito, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo, a da carne, a raça de Adão. Um jovem crente muito rico, ele escolheu viver lá em Corinto, na igreja em Corinto, como marido e mulher, mas com sua própria madrasta. E o pior, o pai ainda estava vivo, conforme 2 Coríntios 7:12, sofrendo o agravo. O apóstolo Paulo e a igreja em Corinto entregam o irmão em pecado debaixo da autoridade de Satanás, para destruir o quê? A carne dele. Então, com certeza, ele ficou com muitas doenças graves e a raça de Adão, né? Até se arrepender. Satanás venceu esse crente destruindo a sua autoridade com pecado sexual. A palavra fornicação é a tradução da palavra grega pornia, e inclui todos os tipos de relações sexuais fora do primeiro casamento. Adultério, homossexualismo, lesbianismo, incesto, né, que é a relação sexual entre parentes, relação sexual com mulher divorciada, homem divorciado, relações sexuais entre solteiros, relações sexuais com prostituta e por aí afora. Tem um vídeo específico, né, onde eu falo o que Jesus disse sobre o divórcio, que lá eu explico direitinho toda essa palavra. Foi com esse propósito que ele tentou Adão e venceu.
e depois tentou a Jesus e perdeu feio. Não subestime nosso inimigo. Você pode brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser diabo. Você está no mundo, mas você não é um mundano pecador. Satanás tem o direito de dominar, dirigir e subjugar a vida dos ímpios, mas não a vida dos crentes. Portanto, viva como um crente de verdade. Não dê brechas para o diabo. Porque você pode perguntar, mas por que ele está fazendo isso na vida dos crentes? Porque estão fazendo tudo errado, né? Abandonar a palavra. Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. A palavra lugar em grego é topos, de onde vem a palavra topografia. Qualquer lugar, uma vila, uma cidade, uma nação, uma brecha, uma metáfora. A posição mantida por um soldado é uma oportunidade para agir, é poder. É por isso que o diabo tenta derrubar em pecados sexuais solteiros, casados, viúvos, divorciados, até mesmo em oração e jejum. 1 Timóteo 5:14 e 15. O apóstolo Paulo escreveu, quero, pois, que as que são moças se casem, gerem filhos, governem a casa, e não deem ocasião do adversário de maldizer, porque já algumas se desviaram ainda após Satanás. Segundo, resista ao diabo e ele fugirá de você. 1 Pedro 5:8-9, o apóstolo Pedro escreveu, sede sóbrios, vigiar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele quer destruir mesmo, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos no mundo. Tiago 4:7 ele coloca, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir aqui, a palavra grega antisteme, significa resistir, colocar-se contra, posicionar-se contra, não ceder ao choque. É como se tivesse um choque de corpo e você mantém-se firme. E diz que ele fugirá de vós. Então ele vai fugir que não covarde. A palavra fugirá, o verbo fugir aqui em grega é philgo, significa uma metáfora. Fugir é aterrorizado, para escapar de algo abominável. Poeticamente é desaparecer, na gíria em português seria vazou, caiu fora. Os demônios não têm medo de você ou de mim, mas de Jesus Cristo, a quem nós representamos. Com a autoridade do crente, você representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Já viram em filmes de ação, quando os bandidos percebem que foram derrotados, eles fogem aterrorizados? É mais ou menos assim. Você tem que resistir para não cair nas ciladas do diabo. Efésios 6:11, o apóstolo Paulo escreve, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Falando sobre a armadura de Deus, eu tenho 3 mensagens gravadas que você poderá aprender muito. Como usar a armadura de Deus da revelação do fogo e a armadura de Deus nesta guerra. Satanás ataca a mente, segundo Coríntios 11:3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. A palavra mente aqui é a tradução da palavra grega noema, que é a mente, é o subconsciente, são os pensamentos. É a percepção da mente, são os propósitos da mente. Também resistir à mente de cometer suicídio, como muita gente acaba pensando em fazer bobagem. Em Lucas 4:9-13, o diabo vai tentar Jesus, e ele tenta assim, levou também a Jerusalém, pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandarás aos teus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustente nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhes, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Satanás tentou levar Jesus a cometer suicídio. Hoje muitos cristãos sucumbem nessa tentação. Jesus atacou com a palavra de Deus e por isso que ele venceu. O diabo enche as nossas mentes, as mentes das pessoas com o lixo desse mundo. Então a gente precisa saber disso. Há uns 25 anos, tem mais isso, hein? Tem bem mais. Já deve ter quase uns 28 anos atrás, eu fui chamado para orar para uma jovem cristã casada e mãe de filhos pequenos, lá em Bauru. Demônios começaram a falar com ela. Ela passou a ouvir vozes que a levaram à beira da loucura e ela foi internada num sanatório. Quando ela voltou para casa, que eles já trouxeram, então a gente ministrou a ela e oramos com autoridade, em nome do Senhor Jesus Cristo, expulsando esses demônios, e a moça foi liberta, em nome de Jesus. A gente tem que usar a autoridade. Resistir na boca de falar perversidades, Provérbios 6:12, traduz assim, o homem de Belial, o homem vil, é o que anda com perversidade na boca. Belial é um dos principados que serve ao diabo, né? A gente tem 8 vídeos falando sobre Efésios 6:12, onde eu falo bastante do Belial. Resistir no coração à avareza, em Atos 5:3, Ananias e Safira são um exemplo de avarentos.
Então indagou Pedro: Ananias, por que permitiste que Satanás enchesse o teu coração, induzindo-te a mentir ao Espírito Santo para que ficasse com parte do valor do terreno? Ele vendeu o terreno, deu uma parte, porque os cristãos, os primeiros cristãos na igreja primitiva, eles davam 100%, né? Não era dízimo, dava 100%. Fazia as vendas, as negociações e davam os 100% do negócio. E ele então, para não ficar chato, o casal combinou vender por um tanto, mas dá só uma parte, dá uma parte e fica com outra parte. Então eles mentem, né? O amor ao dinheiro é outra arma que Satanás tem destruído na vida de muitos cristãos. Na igreja primitiva, os cristãos davam 100% do seu dinheiro aos apóstolos. Ananias resolveu mentir e dar somente metade, quando não precisava mentir, não precisava nem vender o terreno. O diabo encheu seu coração avarento a mentir e deu no que deu, né? Ele e a esposa foram mortos. Resistir no coração para não cometer traição. Em João 13:27. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes? Faz-o depressa. O diabo coloca no coração para que você cometa traição. Depois acontece tudo rápido. É difícil uma pessoa que cometeu traição cumprir as 3 etapas do arrependimento verdadeiro. Confessar e admitir seu pecado de traição. Arrepender-se verdadeiramente, se submetendo à disciplina pastoral. Estamos falando de quem está se congregando. Cumprir a disciplina e receber a restauração pelo acompanhamento pastoral. Olha, eu tenho mais ou menos 38 anos de ministério. E nesses últimos 20 anos, poucas pessoas que eu me lembro, poucos, especialmente homem, que traiu a sua esposa, tenha permanecido na congregação. Porque Satanás leva para que não haja tratamento, para que aquilo fique aberto. Porque aquilo vai dar continuidade, a legalidade para ele continuar fazendo isso nos descendentes dessa família. Nos filhos, nos netos, infelizmente. Ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno possa tocar. Você deve conhecer homens e mulheres cristãos que já cometeram adultério mais de uma vez. Ao trocar de congregação, sem a restauração, a disciplina, o pedido de perdão à sua antiga congregação, não é arrependimento, mas é remorso. A autoridade do crente, nesse caso, ela é nula. Ele conseguiu aquilo que ele queria, assim como aquele jovem em fornicação que eu comecei a ler no início da mensagem. Satanás é especialista em promover adultério entre casados, servos de Deus, como fez com Davi e Batseba, mulher de Urias. Se for pastor, líder de ministério de intercessão, líder de louvor, então é com ele mesmo. Quarta parte é resistir ao orgulho, na soberba e à rebelião. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 19 e 20. Conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Himeneu e Alexandre eram líderes proeminentes. Isso encheu seus corações de muito orgulho, a soberba, né? O que os motivou a afundarem na fé como o Titanic. Não só saindo da igreja, mas falando e ensinando coisas horríveis para muitos cristãos, heresias, né? Blasfemar ou distorcer a palavra de Deus, o Senhor Jesus, a igreja e a autoridade do apóstolo Paulo, que é comum acontecer nos nossos dias. Não é? Eles falam, distorcem a palavra de Deus para defender os seus desejos, minimizam Jesus, a igreja, atacam a igreja do Senhor e atacam a autoridade dos pastores, verdadeiros pastores. Como resultado, assim como fez com o jovem rico em Corinto, Paulo os entrega a Satanás. Outra vitória do diabo sobre os crentes que escolheram a soberba e a rebelião ao invés da obediência. Resistir e não cair em pecado sexual, como nós falamos, né? 1 Coríntios 7:5. Não vos priveis uns aos outros, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntar-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. O casal crente não deve brincar com o diabo, especialmente nessa área, pois mesmo em jejum e oração ele pode atacar. Quando isso acontece, o diabo prepara o adultério, ou para a mulher ou para o homem, então a gente deve ficar bem esperto. Resistir cair na ansiedade. 1 Pedro 5, 6, 9, na versão da King James atualizada. Sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele vos exalte no tempo oportuno, no tempo certo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sensatos e vigilantes, o diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Resistir permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos.
A palavra ansiedade é a tradução da palavra grega meriminá. Ansiedade é um sentimento ligado à preocupação, nervosismo e medo intenso, e normalmente nasce por causa de problemas familiares ou por traumas, acidentes, tragédias, aquele medo de algo, que algo vai acontecer ou não vai acontecer, e muitas vezes é um medo infundado porque não acaba acontecendo. Às vezes você fica temendo tanto uma coisa e quando chega a hora não acontece aquilo. O diabo, ele age como um leão. Ele procura isolar a presa que vai atacar e destruir usando a ansiedade. Então ele isola, ele deixa a pessoa longe da sua congregação. E se é intercessor, né, procura tirar do ministério de intercessão. Assim como o apóstolo Tiago, o apóstolo Pedro nos ordena a resistir ao diabo, isto é, a não aceitar seus ataques, a não fazer a vontade da carne, a raça de Adão, porque o ataque dele é fazer você fazer a vontade da carne, né, a raça de Adão. Quando falhamos em resistir ao diabo, ele acaba nos algemando com um sofrimento em cadeias de depressão, excesso de passado, né, estresse, excesso de presente, e ansiedade, que é excesso de futuro, né, excesso de preocupação com o futuro. E aí temos que agir. Terceiro ponto. Com sua autoridade, não permita mais. Mateus 18:18. A Corrigida Fiel traduz: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. A Bíblia judaica traduz assim, Mateus 18:18. Sim, eu lhes digo, tudo que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e tudo que vocês permitirem na terra será permitido no céu. Observe que está no plural, então não dá para eu orar sozinho. Uma outra tradução citada no livro Autoridade do Crente diz: todas as coisas que recusardes serem permitidas na terra serão recusadas a serem permitidas no céu. Concorde em oração com alguém que tem fé como você e vive na autoridade do crente também. Nesse quesito, as intercessoras de ministério de intercessão levam vantagem, pois são treinadas para esse fim, pois sabem que a batalha espiritual é dura e que a gente não pode lutar sozinho. Aliás, na Bíblia não tem exemplo disso. Os demônios atacam em duplas, pelo menos em duplas, nunca atacam sozinho, mas eles querem que você fique sozinho. Muitos problemas, mediante a autoridade que o Senhor Jesus Cristo nos deu, podem ser controlados. O homem é um agente moral livre. No Jardim do Éden, nem o Deus Todo-Poderoso forçou Adão a não comer do fruto proibido. Deixou fazer a escolha com o livre-arbítrio que ele tinha, né? E, infelizmente, deu no que deu. Não temos autoridade sobre a humanidade, mas sobre os espíritos malignos que influenciam a humanidade. E os problemas do mundo, na sua família, são causados, grande parte, por esses espíritos das trevas. Até mesmo os crentes podem ser influenciados pelos espíritos demoníacos, e estão, né? As igrejas estão sendo influenciadas por espíritos demoníacos. É só vocês verem o que anda acontecendo hoje em boa parte das igrejas do Senhor, que trocaram o evangelho por coisas estranhas, né? Como Satanás pode compelir os cristãos a fazerem certas coisas? A resposta? Satanás tira vantagem das dificuldades, dos medos, da ansiedade, dos problemas pessoais, mas também da cobiça, da ambição, da avareza, não é? É 2 Coríntios 2:11, a King James atualizada. Se perdoardes alguma coisa a alguém, também eu perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma falta a ser perdoada, perdoei na presença de Cristo, por amor de vós, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas artimanhas. Vantagem sobre nós. Vantagem aqui é a tradução da palavra grega pleonectio. Significa levar vantagem sobre os outros, ser cobiçoso, obter lucro, ele quer ter lucro sobre nós. E também um terceiro significado é levar vantagem enganando os outros. Portanto, a famosa lei de Gerson brasileira é do diabo, pois é ele quem gosta de levar vantagem em tudo, porque levar vantagem em tudo significa enganar os outros, né? Então, olha, a lei de Gerson tem um pai também, né? A lei de Gerson é a irmã da mentira, né? Tem o mesmo pai. Bem aconteceu, e você não resistiu ao diabo na ansiedade, na depressão, na doença, no medo, na cobiça, na avareza? Oração. A gente pode fazer oração desse tipo. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais viver debaixo de depressão e escravo de remédios. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais a viver debaixo da ansiedade e do medo, escravo de remédios ou do estresse. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais a viver debaixo de doenças, enfermidades, escravo de todo tipo de remédios. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais a viver tendo um marido que não se converte, que xinga, que ofende o tempo todo. Saem demônios da vida do meu marido, do filho, da esposa, da sogra, do genro, pois ele será salvo, ou ela será salva, e um servo de Deus, uma serva de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7.
Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. A Bíblia, na linguagem de hoje, traduz: pois o espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. A palavra covardia em grego, deilia, significa medo, covardia. Covardia no sentido mesmo de você não ter força para enfrentar os desafios. Podemos concluir que o medo, quando doentio e escravizador, é causado por um espírito de medo. Em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais a viver debaixo desse medo doentio, escravo de todo tipo de medos e temores, em nome de Jesus. Em 1993, eu enfrentei uma grave depressão. E não se tinha essas informações que se tem hoje, tudo fácil. Eu tive que viver à base de Prozac, um remédio que chegou no mercado em 86. Portanto, ele era novo, mas eu não tive escolha. Eu só queria viver no escuro, dormir, mas eu tinha uma igreja para pastorear, filho pequeno para criar, tinha uma esposa para cuidar. Foram dias difíceis, passei por psicólogos e psiquiatras, até que um dia, mesmo sem me dar conta, eu usei a autoridade de crente e de pastor que eu recebi e ordenei: em nome de Jesus Cristo, eu não aceito mais a viver debaixo da depressão, escravo de remédios. Em nome de Jesus Cristo, eu me recuso a viver dopado de remédios, escravo da depressão. Os céus ligaram a minha oração e a minha ordem. Eu fui liberto e nunca mais tive depressão na minha vida. E isso são 32 anos, para a glória do Senhor Jesus Cristo. O que você proibir na terra será proibido no céu. O que você recusar o que você permitir na terra será permitido no céu. O que você recusar a ser permitido na terra será recusado a ser permitido no céu. Se prepara, porque será muito forte. São 4 princípios de ataque do crente com autoridade e que você tem que aprender a fazer. Primeiro, então vamos lá. Exija, o quarto ainda, exija com autoridade e com fé, com sua autoridade e com fé. João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. O pedir aqui, o verbo aitel, significa exigir por ser necessário. Ele tem 3 significados básicos, importantes. Requerer, primeiro. Segundo, exigir por ser necessário. Terceiro, pedir, rogar, suplicar. A fé está envolvida na autoridade espiritual. Às vezes o demônio sai imediatamente, e outras vezes eles não só não saem, como zombam de quem os está expulsando para anular a sua autoridade. Décadas atrás eu estava expulsando os demônios de uma mulher que era mãe de santo em um terreiro aqui na cidade. E o demônio-chefe me disse: você não, manda a sua irmã me expulsar. Aquilo desafiou a minha fé e a minha autoridade. E Deus me usou. Espírito maligno, eu te ordeno, sai em nome de Jesus Cristo. Eles saíram e nunca mais voltaram nela, porque não eram só, eram muitos. De fato, no original grego diz: tudo que você exigir com os seus direitos e privilégios, você só precisa saber quais são. A autoridade do crente é sua. Sinta-se possuidor dela por causa de Cristo. Então assim, a gente tem há muitos anos também, vieram me buscar de carro para expulsar um demônio numa vila chamada, antigamente, Viela do Café. Antes de entrar no carro, eu saí de casa, eu levantei as mãos em direção à Viela. E tinha 2 pessoas que vieram me buscar, o motorista e outro acompanhante, e eles testemunharam isso. Eu disse: espírito maligno, eu te ordeno, sai dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. Quando eu chegar aí, a pessoa estará liberta. E, como eu disse, as pessoas que vieram me buscar observaram tudo. Quando chegamos lá, umas pessoas vieram gritando: pastor, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu? Ao que eu respondi: sei sim, lá de casa eu expulsei o demônio e ordenei que ele saísse antes que eu chegasse. E a mulher está liberta. Aí eu cheguei e evangelizei. É assim. É como se você não praticasse nenhum esporte e resolvesse começar a correr. Vá aos poucos, porque senão você poderá se decepcionar com os resultados. É sempre bom ter alguém que te oriente, como um personal trainer faz com quem pratica esporte, para a gente não ter lesão, né? A autoridade do crente não tem nada a ver com sentimentos, com arrepios, mas você tem que exercitá-la. A autoridade é para se usar com fé no Senhor Jesus. Usar a autoridade do crente sem fé é o mesmo que lidar com abelhas sem usar a roupa de apicultor, né? E a gente tem pessoas que podem testemunhar para vocês o que acontece quando você não usa. Você mexe com abelha ou sem o uniforme adequado ou com ele furado, né? Atos 19, 13. Alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles:
Pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas, certa vez um espírito mal disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? Quer dizer, não reconheceu a autoridade deles. Então o homem que estava dominado pelo espírito mal os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa feridos com as roupas rasgadas. Tradução da Bíblia na linguagem de hoje. Eram filhos de um sacerdote, eram religiosos. Os espíritos religiosos fazem com que as pessoas tenham um ar espiritual e falem de Deus, mas eles não sabem que não têm autoridade. As pessoas influenciadas por espíritos religiosos misturam ensinos da Bíblia com idolatria, com tradição, religiões orientais, com heresias que se parecem verdade. Então, tudo que a gente precisa é entender isso nas nossas vidas. Desfaça as obras do diabo. 1 João 3,8. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. E essas palavras são aquelas usadas em Mateus, né? Desfazer, libertar alguém que está preso, resgate. É tirar da prisão quem está aprisionado, é uma metáfora para destruir, desfazer, declarar ilegal, demolir. Os crentes têm autoridade sobre o diabo. Podem anular, desfazer o poder dos demônios, se eles atacarem qualquer área da sua vida e dos seus amados. Drogas, vícios, prostituição, homossexualismo, crimes, roubos, corrupção, lesbianismo. Claro que eles precisam aceitar. A autoridade espiritual é igual à autoridade natural. Você não tem autoridade na casa do vizinho, sobre o dinheiro dele, sobre os filhos dele, a menos que a pessoa lhe dê permissão para que você tenha autoridade para ajudá-los. Somente pela intercessão podemos exercer a autoridade espiritual na vida de uma outra família, em especial o Ministério de Intercessão, que faz confissão de pecados para entrar nesse campo de combate de oração. Né? As intercessoras conhecem bem isso porque são treinadas para isso. Em Lucas 13, versículos 11, 13 e 18. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado. Esta filha de sábado, essa filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa, então era uma pessoa que precisava de libertação. Expulse do possesso e do que tem demônio. Possesso de demônio, há incorporação. O demônio entra no corpo da pessoa. Um crente com autoridade nunca será possesso por demônio, desde que ele esteja numa vida em comunhão com Deus, né? Porque crente mundano que vive em pecado é outra história. Não é o tema da mensagem, mas é bom ficar alerta. Porque muitas pessoas hoje que se diz crente dentro da igreja são possessos. Esses crentes com vida mundana não são como os ímpios e podem sim ser possessos de demônio. Quer dizer, não há muita diferença para o demônio de um crente com vida mundana, quer dizer, cheio de pecado, de um ímpio. Né? Marcos 9, 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Eu já expulsei demônio de crente, inclusive que cantava no Ministério de Louvor, ou andava em língua, né? E coisas desse tipo aí, mas estava em pecado de adultério, né? O que tem demônio, o demônio não entra nele, no corpo da pessoa, mas usa a sua boca, os seus olhos, seus pensamentos, né? Comete suicídio, influencia a sua vida e por aí afora. Muitas vezes agride, faz coisas que mata, né? Aí depois ele fala, gente, eu não sabia, eu não sei onde eu estava. Então, João 10, 20 ele fala, e muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si. Por que os ouvis? Então diziam que Jesus era um desse tipo que tinha demônio, né? Há uma quantia de crentes que tem demônio que você não pode imaginar. Crentes que vivem falando mal dos outros, crentes que arrancam membros de outras igrejas e congregações com mentiras e seduções, crentes que cometem adultério, se envolvem em escândalos sexuais, de roubo, corrupção, prostituição, homossexualismo, lesbianismo e vida sodomita. Irmã, quando o seu marido assiste na TV, na internet, filmes pornográficos, influenciada pelo principado Belial, e depois vir para o seu lado com aqueles olhos arregalados, querendo fazer igual aos pecados de Sodoma, não precisa gritar nem brigar com ele, apenas ordene, em nome de Jesus Cristo, eu desfaço o poder do diabo na vida do meu marido, e ordeno a esse espírito maligno que saia em nome de Jesus Cristo. Manda o demônio,
Porque ele deu um portal. E mesmo que ele seja crente, não quer dizer nada, viu? Crente, os demônios também creem em creme, são crentes também. Seu irmão tem uma doença grave, muito estranha, seu filho está preso nas drogas ou no homossexualismo, use a autoridade do crente para orar. Em nome de Jesus Cristo, eu desfaço o poder do diabo na vida do meu filho, do meu irmão. Eu ordeno a esse espírito maligno que sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Seu ambiente está cheio de gente invejosa. Óbvio que quando a pessoa não quer, é um pouco mais complicado. Mas você não deve desistir. Em nome de Jesus Cristo, eu desfaço o poder do diabo na vida das pessoas. Cite o nome. Eu ordeno a esse espírito maligno que sai em nome do Senhor Jesus Cristo. Você só poderá expulsar de sua vida e de sua família. Não de todo mundo, porque não estamos debaixo de sua autoridade. Essas pessoas não estão. Você poderá usar a sua autoridade de crente somente com as pessoas que estiverem debaixo da sua autoridade. Os seus discípulos, né? A família dos discípulos, quando eles permitem. Se você estiver debaixo da autoridade que cometeu adultério e não foi disciplinado, envolvido em corrupção, divisões de igrejas, geralmente causam divisões, isso é um problema sério. Porque normalmente as pessoas causam divisões, a gente precisa levar ao arrependimento, através do arrependimento, que é importante. Viva a autoridade do crente, e o diabo não toca você. 1 João 5, 18 e 19. Sabemos que todo aquele, na tradução da Corrigida Fiel, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. E isso é importante. Depois no versículo 19 ele fala, sabemos que somos de Deus e que o mundo está, e que todo mundo está no maligno. A tradução da King James atualizada diz, ora sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o protege e não permite que o maligno o possa tocar. Estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Glória a Deus. Amanhã, com a graça do Senhor, a gente conclui a terceira parte. Grava bem que você tem autoridade e é importante que nós aprendamos a fazer isso. Vamos então orar. Agora é o momento que eu quero que você pegue aí os seus pedidos. Os pedidos seus de oração. O seu propósito para esse jejum de oração. Tem um jejum de oração, porque jejum sem oração é passar fome, é dieta. E vamos estar pedindo a Deus então. Cada um fez aí os seus pedidos, a sua lista. Vamos estar então. A mensagem, Alana, a mensagem, a segunda parte. Obrigado. A mensagem, a gente dá uma parada agora. Amanhã a gente conclui. Agora nós vamos fazer oração. Passa rápido realmente, né? Esse período a gente sente na nuvem, né? Mas vamos estar nos alimentando desta palavra. Amanhã ainda temos a terceira parte com a graça do Senhor Jesus. Pai Celestial, eu quero agora apresentar a Ti, meu Deus, os 46 intercessores e intercessoras que estão nesse jejum se consagrando a Ti, para Te ouvir, buscando, Senhor, se preparando para que estejam melhorando, mortificando a raça de Adão, a nossa carne, o velho homem, a cada dia, porque em nós há o novo homem, aquele que nasceu de novo. Eu apresento a Ti o Abraão Israel Rodrigues da Silva, o Alberto Rodrigues da Silva, a Lana Aparecida Magalhães Campos, Ana Paula Neves Antônio, o Arnaldo Rodrigues da Silva, a Aurélio Teles, Aures Moreira, a Bruna Toniza Caires Galon, Catarina Augusta de Andrade Rodrigues da Silva, o Cícero Wilson Vitor de Jesus, a Cláudia Aparecida de Paula da Silva, a Claudineia de Lima Garcia, a Damiana do Carmo Damasio Diniz, a Daniele Francisco Damasceno Arantes, a Diana Batista de Araújo Melo, a Diana Melo Ferreira, a Edna Fernandes de Jesus, a Elisandra da Costa Nunes, a Elisângela Liliane Souza Leite, a Evelyn Carolina Zambonato Zacarias, o Fabrício Galon, a Fernanda Aparecida Souza Oliveira, a Fernanda Elis Pereira, a Gilmara de Jesus Oliveira, a Gislaine Lima, a Ilza Toniza, a Irene de Oliveira Moraes, o Geuciano Pereira da Silva, o Jonathan William da Silva Rocha, a Joyce Camila de Oliveira Souza, a Josefa Zambonato, Leonilda dos Reis Vitor, Letícia Gonçalves Lázaro, Luciene Carvalho, Magali Rondina de Lourenço, Maria José da Silva Santos, Maria Lucier de Jesus Rosendo, Maria Rita de Paula Moreira, Mauro Ângelo Andriotti, Maíra Kelly Mendes Marques, Sandra Maria Malfra, Sérgio Francisco Bezerra de Melo, Suzana da Silva Antônio,
Suzana Rodrigues da Silva, Wanda Maria Rodrigues da Silva Gonçalves e Winem Ferreira da Silva. Amém. Vamos aos decretos. 7 decretos de bênção do jejum de Daniel. Eu quero levantar 7 decretos sobre a tua vida, sobre a tua família, dos que estão participando ao vivo da live, todos os que estão envolvidos no jejum de Daniel 2025 e todas as pessoas que estão assistindo e vão assistir a mensagem da palavra de Deus e receber essa oração. Então, para todos esses decretos de bênção, que a tua casa seja uma morada do Deus Altíssimo, bom Senhor, e por isso que ela seja um lugar de paz, de harmonia, de alegria, de amor, de bênção e de saúde. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, e na casa do justo há grande tesouro. Promessas do Provérbios 10, 6 e 15, 6. Decretado está, assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 2, que a tua casa seja um lugar onde cada membro se converta ao Deus vivo, de coração puro, e tenha a mente renovada, e a sua família seja protegida contra qualquer obra do diabo. Nas tendas do justo a voz de júbilo e de salvação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Salmo 118, 15 e o Salmo 91, 10. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 3. Que a tua casa seja um lugar onde todos tenham fome de conhecer a palavra de Deus e haja salvação para os familiares que ainda são descrentes. Salmo 119, 41. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 4. Que você colha na tua casa todo o esforço do teu trabalho, das tuas orações, das tuas lágrimas e dos teus jejuns, com abundância, saúde e prosperidade para o sustento e bem-estar de toda a sua família. A bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto, no Provérbios 10, 22. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 5. Que você tenha prosperidade e saúde, e que haja libertação em sua casa de todo tipo de mal, de todo tipo de doença, opressão e vícios, assim como será próspera a tua alma com saúde. Oro para que prospere em tudo e tenha boa saúde, como sei que prospera espiritualmente. 3 João 1, 2. Aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5, 18. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Decreto 6. Em nome de Jesus Cristo, eu coloco sobre a tua vida a promessa de Gênesis 12, 3, na revelação de Gálatas 4, 22, 31. Serão benditas todas as famílias da terra, aqueles que creem na promessa de Deus, porque somos filhos da promessa como Isaac. Romanos 4, 16. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o decreto 7. Que pela graça de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, você fique firme na promessa, e que ele seja o foco da tua fé emuná, como a fé emuná que teve Abraão, o amigo de Deus. A bênção de Abraão está sobre você, conforme Gálatas 3:29. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Decretado está, e assim será, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos então dar aí o nosso nosso último alô da noite a todos aqueles que estão ao vivo. Então vamos lá. Começando. Damiana do Carmo, Catarina Augusta, Maria Rita, Ana Paula, Cláudia Aparecida, Ilza Toniza, Alana Magalhães, Angélica Pinto, Diana Ferreira, Claudineia Garcia, Liliane Leite, Diana Araújo Melo, Leonilda Vitor, Bruna Toniza Galon, Dani Arantes, Alana Magalhães, Juliana Migliorini, Elisandra Costa, Joyce Camila, deixa eu ver se tem mais alguém diferente. Acredito que não. Então, aqui vendo os seus comentários, muito obrigado. Muito obrigado aos irmãos, né? Falando de nós estamos ligantes. Amém. Você vai saber mais sobre isso, Alana. Amanhã tem mais palavra ainda falando sobre a autoridade do crente. Não se preocupe. Estejam preparados. Espero que todos tenham entendido essas duas mensagens. Quem não assistiu o vídeo anterior já está postado, pode assistir. E amanhã nós
teremos a terceira palavra sobre a autoridade do crente. Então, todo o jejum ele é direcionado com mensagens específicas. Na verdade, é um verdadeiro treinamento. Nós fazemos um treinamento de batalha espiritual para que você aprenda a batalhar as suas batalhas, aí na sua casa, no seu trabalho, com a sua família. Então, cada tema, ele é como se fosse como eu vou dizer, uma roda de bicicleta, por exemplo. Cada mensagem é um raio, até preencher todos, né? E tem o centro de todo, que é a palavra da autoridade, porque a gente precisa ter conhecimento. Mas existem mais coisas ainda para a gente aprender. Então, Deus vai falar conosco ainda mais vezes, e eu tenho certeza que quando concluirmos os 21 dias, essas mensagens estarão ainda ardendo em nossa mente e coração, e o Espírito Santo estará fazendo coisas maravilhosas com cada um de vocês, aonde vocês estão, porque nós temos irmãos e irmãs aí, diversas, que olhando aqui, ó, nós temos de Brasília, de Portugal, de Santa Catarina, do Ceará, Minas Gerais, Santa Catarina, Bahia, Minas, temos, né? Minas, tem vários de Minas, São Paulo, capital, diversas cidades aqui no estado de São Paulo. Então, nós temos, tá bem espalhado, então nós temos essas bênçãos, muitas localidades vão ser abençoadas através de vocês, a vida de vocês. Então, vocês não estão aqui à toa, não. Pode ter certeza que o Espírito Santo está trabalhando em vocês, e vocês serão vasos que vão ser muito usados pelo Senhor, vasos de honra na casa do Senhor. Eu quero encerrar então, agora, com a bênção apostólica e a bênção sacerdotal. Receba aí na sua casa a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Muito obrigado pela presença de vocês nesta noite. E espero contar com vocês amanhã às 21 horas novamente. Que você tenha um sono abençoado. Na promessa do Salmo 4, versículo 8, em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim eu encerro esta transmissão. Amanhã aguardo todos aqui. Deus abençoe.